Fala galerinha do Aluno Ensina, meu nome é Márcio, eu sou ativo aí na aula de literatura, nas aulas de literatura, né? Sou aluno do segundo ano da Universidade Federal de Berlândia, estudo medicina lá, né? E falar um pouco da minha trajetória aqui para vocês até a aprovação, né? Fiz 3 anos de cursinho, né? Muitos de vocês sabem, dois dos quais eu fiz num cursinho comunitário, que é o Med Ensina, né? Um cursinho de São Paulo, que quem dá aula são alunos da Faculdade de Medicina da USP. Conheci esse cursinho no ensino médio, né? Tive a sorte gigantesca de ter estudado na escola pública e ter passado por todas as dificuldades que alunos de escola pública passam, né? Saí da escola com inúmeras dificuldades, inúmeros, assim, uma distância bem gigante entre eu, que era, né, e a possibilidade de passar no vestibular. Então, o ponto positivo disso, né, que eu enxergo como positivo, é que ter tido muitas dificuldades me deu noção do quão empenhado eu precisava ser, né, para alcançar o que muitas pessoas não precisavam se esforçar muito para alcançar. Então, saí do ensino médio cru, assim, não sabia muita coisa de matemática, não sabia muita coisa de física, não sabia muita coisa de química, mas isso me, assim, me levou, né, para a possibilidade de prestar um vestibular. Não sabia o que eu ia fazer na faculdade, mas surgiu de um desafio de um professor de filosofia que levantou na sala algumas questões que ele sempre levantava, um professor bem polêmico. E esse professor, ele falou, ó, dói saber que, né, 30 anos aqui trabalhando, eu não tive nenhum aluno que acessou a universidade pública, acessou um curso, né, medicina, engenharia, direito, e que são os cursos que acabam sendo os mais concorridos, né, psicologia, e dói isso daí. Aí ele falou isso daí, eu falei, nossa, os caras não me conhecem. Só que assim, eu não me conhecia, né, e como o Marcos Vinícius falou no outro vídeo, o tempo de que a gente faz cursinho é um processo de autoconhecimento gigantesco, assim, que você começa a saber mais das suas fraquezas, mais dos seus pontos fortes, mais, né, se você funciona mais com a ajuda de pessoas ou não, enfim, você se conhece no cursinho. Eu acho que é uma das coisas mais poderosas que o cursinho dá pra gente, né, o autoconhecimento. E aí eu falei, nossa, esse professor tá, né? Só que eu trabalhava, né, trabalhava de segunda a sexta de manhã, né, no Hospital Santa Marcelina. O cursinho era à noite, começava às 6 horas e até às 10 e pouco. E eu trabalhava de manhã, né, de segunda a sexta, e de sexta, sábado e domingo eu era esfirreiro, trabalhava numa pizzaria fazendo esfirras. Isso, com certeza, foi um empecilho para eu estudar de maneira integral, me dedicar ao cursinho, não consegui. Então, meu primeiro ano de cursinho eu passei no Med Ensina, acertei, salvo engano, 17 questões de 50 para passar, e passei bem depois, assim. Entrei no cursinho e quando eu entrei eu falei assim, meu, eu preciso valorizar isso aqui, porque se muita gente, 2.000 pessoas prestaram a prova, né, no Med Ensina, e 170, se não me engano, 270 no máximo, entraram no cursinho. Então, eu pensava assim, caramba, tipo, a galera que não entrou, se tivesse aqui, muitas dessas pessoas dariam valor, sabe? Para cada aula, para cada momento, para cada conversa, para cada contato com esses professores. Sem contar que eu estava tendo a oportunidade de ter contato com, né, universitários que já tinham passado pelo que eu estava começando a passar. E isso, sem dúvidas, foi um gás assim absurdo para eu continuar. Então, no primeiro ano de cursinho, eu tive assim, a oportunidade de conhecer pessoas que de fato se preocupavam comigo. É um cursinho comunitário, então estudantes universitários que têm várias coisas para fazer estavam lá se dedicando, né, por um sonho de uma pessoa que eles nem conheciam, que era eu, né, cheio de dificuldades, cheio de entrei no cursinho cheio de preconceitos, né, a respeito de questões que nunca tinham sido debatidas dentro da sala de aula. Foi um período de crescimento, foi um período de transformação, foi um período de autoconhecimento, foi um período em que muitas barreiras, né, muitos cabrestos, né, aquele negócio que fica nos olhos do cavalo, foram arrancados de mim e coisas que eu desconhecia, ao meu próprio respeito, eu passei a conhecer. Uma dessas coisas foi que eu funcionava muito bem do lado de pessoas que queriam me ajudar. Assim, eu estava ali e eu estava de fato. Então, eu via aula de física, não entendia nada, mas quando uma pessoa sentava do meu lado, ou quando eu tinha contato com uma pessoa, pegava o celular dela para falar, meu, preciso desse exercício, uma ajuda para resolver isso aqui, isso me, assim, eu valorizava, falar, meu, a pessoa tem um milhão de coisas para fazer, ela tá aqui, então eu preciso valorizar.
Porque se fosse outra pessoa, eu sempre pensava assim, se fosse outra pessoa aqui, valorizaria com certeza. Então, meu primeiro ano de cursinho foi assim, foi um ano de crescimento, foi um ano de autoconhecimento, foi um ano em que eu nasci e fui criado na igreja, então tive que me afastar um pouco para estudar, trabalhar, manter essa rotina um tanto corrida. E meu primeiro ano foi assim, obviamente não passei em nada, fiquei muito longe de passar nos vestibulares, mas a certeza de que eu estava indo para o segundo ano de cursinho, né? E tinham pessoas preocupadas comigo ali, e pessoas que estavam dispostas, né, a gastar todas as fichas para me ajudar a realizar meu sonho, me deu um gás assim absurdo. E aí o ano nunca é perdido quando a gente olha para trás e fala, caramba, eu cresci, né? Então, meu primeiro ano foi um ano não perdido porque eu cresci, eu me conheci, comecei a me conhecer, na verdade, eu conheci a poesia, eu conheci a literatura. O Marcos Agrella, que é o personagem que eu falei, ele percebeu minha dificuldade com leitura e com escrita e começou a me ajudar, né, em questão de interpretação, em questão de leitura, em questão de escrita, em questão de redação. E assim, eu tive muita ajuda, gente, muita ajuda. De pessoas que não me conheciam, né? Eu tive ajuda no metrô, às vezes eu precisava sentar para continuar lendo e a pessoa, enfim, várias pessoas, né? Não só dentro do cursinho, mas fora do cursinho também. Meus pais me ajudaram muito, mandando marmita e, enfim. Então, meu primeiro ano foi esse. O segundo ano de cursinho foi um ano que eu tive uma ajuda, né? Eu acabei saindo dos dois serviços, fazia um bico de vez em quando, né? É, na pizzaria, descarregava caminhão com um amigo final de semana ou de semana, mas continuei no medicina e aí eu comecei a chegar mais cedo, né? Eu já tinha pegado o hábito de leitura, já tinha aprendido um pouco de interpretação, e aí eu falei, meu, eu preciso ler, porque o vestibular é leitura, né? Uma questão de matemática, a gente não sabe a teoria, né? Mas é às vezes uma questão de exercício, um exercício de interpretação a gente consegue resolver. Então, para mim, o ponto mais importante do vestibular e para a vida é a leitura, porque a leitura, além de ampliar, né, o limite da possibilidade da gente acertar uma questão no vestibular, ela amplia o limite do nosso mundo, né? Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente sabe dos padrões de repetição do comportamento das pessoas, mais a gente sabe, né, de política, mais a gente sabe de economia, mais a gente sabe da vida, gente, mais a gente sabe da gente mesmo. A gente lê um livro e consegue se identificar com um personagem, isso é fantástico, isso é literatura. E meu segundo ano de cursinho foi esse ano que eu li muito, assim, li em voz alta, lia no metrô, li onde eu podia eu estava lendo, fiz exercícios, né, mas ainda com as minhas dificuldades de física e não passei. Aí, terceiro ano de cursinho, eu fui tirado do Média Ensina, fui poliedro, né, que é o cursinho que o Agrela custeou para mim, e foi um ano, acho que o ano mais conflituoso de cursinho, né? Porque eu estava num ambiente que eu não fazia parte, obviamente. A galera é muito rica, a galera com muita grana, e eu não me sentia pertencente àquilo. Então, eu ia pro poliedro, via as aulas, algumas eu via, outras não, mas eu sempre saía e ia pro Medicina sempre que eu podia, assim. Eu estava mais no Medicina do que lá. Então, foi um ano assim que eu voltei para as minhas raízes, né? Busquei forças assim nas pessoas que, graças a Deus, passaram pela minha vida e foram pontos assim de fortaleza para mim. E estudei muito, gente, assim, tipo, lia, fazia exercício, lia, fazia exercício, lia, fazia exercício e comecei a fazer muita prova. Porque muitas vezes o cursinho, né, como a gente tem que dar, né, todo o cronograma para vocês, mas o que é importante ali, por exemplo, na prova da FUVEST, são as provas anteriores, que vocês conseguem ver padrões de repetição que surgem nas provas. Então você começa a fazer FUVEST 2016, 17, 18 e fala, opa, essa questão parecida já caiu aqui. Aí você pega a FUVEST desde 2000, né, até 2002 e fala, meu, essa questão sempre aparece, a cada 2 anos ou um ano, todo ano aparece. Então eu fiz muita prova, li muito, assim, muito ajudado, continuei sendo muito ajudado, graças a Deus, né? E ajuda, gente, não foi material, foi, meu, tô aqui com você. Meu, o que que você tem dificuldade? Meu, chegava nos professores e falava, professor, obrigado pela aula, preciso de ajuda aqui, o senhor consegue me ajudar? Ele me ajudava, e eu acho que... E aí eu fui para a segunda fase da FUVEST, né? Não passei, errei, acertei um item de física só, errei todas as questões de física. Acertei poucas questões de química. Mas assim, a leitura do primeiro dia da segunda fase foi muito boa. Eu fui muito bem, fiz uma redação boa. E é o que eu deixo para vocês aqui, né? Leiam muito, escrevam sempre que puderem. Tentem ter um diário para registrar as dores do dia a dia ou as alegrias do dia a dia, porque ali na redação, se você conseguir se expressar com o coração, trazendo de maneira racional aquilo que o coração põe para fora, gente, vocês vão brilhar. E não só na redação, na vida, tá? A leitura, ela serve para moldar a gente, ampliar os limites do nosso mundo, né?
E chega um momento que você lê tanto que não tem porta que se feche. Eu entrei na Universidade Federal de Uberlândia, né? É onde hoje eu estudo e conheci pessoas fantásticas. E muitos dos professores e professoras aqui do cursinho são colegas de turma, são colegas de universidade, são colegas de cursinho, né? E a gente faz isso assim com o maior prazer do mundo, né? E tenta ser esse ponto, né, de apoio que eu tive no cursinho e todo mundo que passa no vestibular tem, né? Uns mais, outros menos, mas a ideia aqui é vocês terem essa base de apoio, que são professores universitários, professoras universitárias, pessoas que já passaram por essa trajetória de vestibular, como eu falei, que eu entrei lá no Medicina e tive esse apoio. A ideia é que vocês tenham também, para que as dificuldades que obviamente vão surgir, porque ninguém é de ferro, né? E a vida é um soco no estômago, como fala a Clarice, para que vocês, na hora que essas dores surgirem, tenham um ponto de apoio, né? Tenham com quem conversar, tenham com quem, enfim, desabafar. Passei na Universidade Federal de Uberlândia, hoje eu estou no segundo ano, e se Deus quiser, em fevereiro do ano que vem eu vou estar indo para Harvard fazer uma pesquisa lá, né? Mas essa oportunidade, a oportunidade da faculdade, a oportunidade de conhecer pessoas que ampliaram os limites do meu mundo, da minha linguagem, enfim, me apresentar a literatura, surge no cursinho, gente. Valorizem, assim. Uma coisa que vocês aprenderam de física, nossa, eu não sei física, mas aprendi o que é velocidade média, valorizem. Porque essa marca fica em vocês, entendeu? O que eu mais guardei do cursinho foi aquilo que eu mais senti com o coração. O que eu mais guardei do cursinho foi aquilo que eu falei, caramba, não sabia isso, agora sei. E tá aqui. Tá aqui. É uma coisa que com emoção, quando a gente estuda com emoção, mesmo matéria que a gente não gosta, fica muito mais fácil de você entender, de você decorar, de você guardar aquilo que vai ser fundamental para você passar no seu vestibular. Façam provas, leiam muito, sempre que puderem, tá? Quem trabalha, o momento que você estiver estudando, entenda que é um momento assim importante, crucial, tá? Para vocês estarem um passo, né, mais perto do vestibular. A gente tá fazendo o melhor para vocês, com o intuito de colocar vocês na universidade, porque a gente sabe, né, que vocês serão agentes transformadores com poder de transformar a sociedade como um todo. Tá bom? Beijo grande, continue estudando. E esse foi o Trajetória de Aprovados do Márcio, tá bom? Em pé.